Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma prova. Assembleia Legislativa de Rondônia, provinha de 2018. Vamos começar? Então vamos lá. A prova de 2018, de agosto, cobrou 10 questões. Dessas 10 questões, algumas questões diferentes, eu diria assim. A primeira, a segunda, depois tem mais uma. Questões um pouco diferentes, a gente vai conversando sobre ela. Tá? Nada extraordinariamente difícil, tá? Mas algumas coisas assim que a gente olha isso aqui, né? W3C é um padrão que se estabeleceu para uma empresa, né? Um conjunto de empresas que estabelece os padrões de internet. Esses caras, é um consórcio, né? Pegando o termo correto aqui, né? É um consórcio, então, que define padrões. Eu vou usar www, eu vou usar FTP, eu vou usar isso. São padrões que estão estabelecidos pela W3C. Esses caras, eles definiram um padrão, né, faz alguns anos já, padrão para arquivos de imagens, que não é patenteado, não é de uma empresa. Qual é este padrão? Eu diria assim, como é que a gente poderia ter acertado isso? Pega lá o Windows 10, o Paint do Windows 10, ele salva no formato PNG e, sem relação com o contexto, né, acertaria a questão. Mas, GIF, BMP, JPG, né, na verdade isso aqui é igual, tá? Só tem um Ezinho a mais aqui, mas o padrão é igual. Tudo isso aqui são formatos proprietários, né, que alguma empresa patenteou e o mercado usou por muito tempo e usa até hoje, né? Muitas e muitas aplicações utilizam esses formatos até hoje. Mas não mas a questão cobrava alguma coisa não patenteada que é um formato de imagem. Formato de imagem todos são, né? Isso já não ajudou muito. Mas PNG em inglês é Portable Network Graphics, tá? Então gráficos para redes portáveis ou coisa assim, para serem pequenos, né? São arquivos que ficam bem pequenininhos se comparado com os outros, tá? Então, uma questão teórica meio chatinha. A segunda, talvez a gente, estou pegando aqui, talvez a gente lembre mais por isso aqui do que pelo telefone do que pelo computador. O teclado padrão que a gente utiliza no Brasil quando a gente, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir um teclado, agora demorou aqui, né? Quando a gente abre esse tecladinho aqui embaixo, a gente diz que esse teclado é um padrão chamado QWERTY, que é o QWERT, lá em cima, as 5 primeiras letras, né, da esquerda para a direita do nosso teclado. Mas de novo, né? Quem não ouviu isso, provavelmente não teve nenhum professor que falou no padrão QWERTY. Pessoal, o padrão de teclado chama-se QWERTY. É difícil, tá? A gente lê QWERTY, né? Mas nos telefones se fala bastante disso, tá? É chato, mas vamos lá. É para saber, né? E não esquecer mais. Uma questão de hardware razoável, boa, né? Sobre as memórias dos nossos dispositivos. Disco rígido é volátil. Primeira coisa, tem que saber o que significa ser volátil. Volátil é algo que, pendrive aqui, quando eu guardo alguma coisa aqui dentro, ele fica, digamos assim, para sempre, até eu efetivamente ir lá e apagar. Ou estragou, bom. Mas quando eu desligo, tiro ele do computador, eu não perco esse conteúdo. O conteúdo do HD, ele também não é perdido. Então, isto é não volátil. Então, se tivesse um não aqui, estaria correto. Volátil é o conteúdo que eu perco quando eu desligo o computador. Tem um lugar onde isso vai ficar. Já vai aparecer como alternativa. Então, aqui seria não volátil, porque ele é permanente. O volátil é o contrário de permanente. Pendrive é a memória principal. Não, a memória principal é essa aqui, Essa é a memória principal, tá? É a RAM. Memória ROM é a memória secundária. Não, a memória secundária é o HD. São termos usados academicamente, ou seja, no mundo real, né, quem trabalha com informática não usa a memória principal e a memória secundária, não. Mas
né? Tá nos nossos materiais e assim, eu digo academicamente, nos livros se fala com essa nomenclatura, tá? Então, secundária é o HD. Memória RAM é a memória principal e ela sim é volátil. O conteúdo que eu tô nesse momento, eu tenho um documento do Word carregado na memória do meu computador, considerando que eu não tenha salvo ele. Tudo que está sendo modificado, ele está gravando em memória. RAM é a letra D, tá? Se eu simplesmente chegar e desligar o meu computador agora, eu não guardei ele permanentemente no HD, então eu vou perder esse conteúdo, tá? A memória RAM, ela é volátil sim, tá? Perde o conteúdo quando se desliga o computador. Disco óptico, CD, DVD, usa a mesma tecnologia da memória cache, né? Mesma tecnologia. O que é a mesma tecnologia? Só que o armazenamento é completamente diferente, né? Num CD, DVD e numa memória cache. A memória cache ela é grudada lá no processador, né? Ela fica próxima ao processador e ela é muito, muito, muito rápida. O CD, o DVD, ele é extremamente lento se comparado com a memória cache. A memória a tecnologia da memória cache é altíssima, é muito elevada, por quê? Porque ela tem que ser muito rápida, diferente do CD e DVD. Então, mas era chatinho isso aqui, né? Chatinho. 3 questões, duas primeiras chatas, eu considero, essa aqui já é uma questão bem teórica, tá? Bem tranquila, né? Quem estudou teoria já sabia fácil. Mais uma questão mais uma porque eu já gravei algumas provas da FGV, né? A FGV ama fazer consultas no Google. E ela quer saber como a gente faz uma consulta para o site leg.br e utilizando o nome da pessoa, o nosso querido Anderson. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho que escrever site leg.br. Só tem um. Só tem uma, tá? Então eu escrevo Anderson Related, né? Páginas relacionadas, que tem uma relação com isso. Não. Esse símbolo aqui, eu não sei para que serve. Arroba é o símbolo para e-mail, né? E o URL não é utilizada, né? Teria que ter isso aqui na URL. Não. Mas se a gente quer pesquisar no domínio ou no site tal, a gente vai escrever site e o nome do site onde a gente vai pesquisar. O ponto aqui, ele pode ser, esse ponto separado, né? O ponto, não os 2 pontos, o pontinho separado ali, ele poderia ser excluído também, né? Não geraria nenhum problema, tá? Então, letra D, questão recorrente nas provas da FGV. Essa aqui é uma das outras teóricas, né? Uma teoria muito rara de ser cobrada, né? A questão diz que no Mozilla Thunderbird eu posso fazer uma assinatura. Não é assinatura digital, é uma assinatura eletrônica, né? O que significa essa assinatura? No momento que eu for enviar um e-mail, ele automaticamente vai colocar lá um texto para mim. Fechou? Esse texto ele pode ser criado de várias formas. Dentro do Thunderbird, dentro do Outlook, dentro das nossas ferramentas de correio, dentro do webmail, dentro de qualquer ferramenta. O que o João fez? Ele colocou assim e a questão nos pergunta, qual é esse padrão? É um padrão de texto simples? Vocês concordam que se ele digitou isso aqui e apareceu isso aqui, não é texto simples, porque se fosse um texto simples, apareceriam essas marcações que foram feitas aqui. Não é. Arquivo, anexo, texto formatado poderia. Mas, na verdade, essas coisinhas aqui, esse I é de itálico, nome dele, o B é de bold, de negrito. Isso são marcações que a gente utiliza no HTML. Bom, agora tem que conhecer desenvolvimento. Meus amigos, é a vida, né? Mas é uma forma que a gente pode utilizar para usar negrito, itálico, na assinatura de e-mails do Thunderbird, tá? Bota um HTML lá, né? Um padrão HTML, e aí ele vai ficar mais bonitinho, né? Com itálico e com negrito. Questão rara, não é muito cobrada, ou até o próprio Thunderbird, ele não tem aparecido mais nas últimas provinhas aí da FGV, mas tá aí, né? Uma outra questão que também não é comum, porque na prova
lá da Assembleia Legislativa de Rondônia, sem nenhuma especialidade. Tem uma outra prova de informática lá também. Nessa prova eles cobraram Microsoft Access. Eles cobraram a versão 2010. E aí a gente tem uma pequena diferença da versão 2010 para a versão 2016, por exemplo, tá? Ele pergunta quais são os tipos de dados que podem ser armazenados no Access. Eu vou ser bem breve aqui, porque é uma questão que normalmente a gente não vai encontrar nas nossas provas. Os tipos de dados que nós temos é texto curto, número, moeda, data, hora, sim, não, texto longo, tá? Onde lê-se memorando, hoje no Access, as versões novas do Access não chamam mais de memorando, chamam de texto longo. É um texto que eu posso armazenar informações, né, para o meu banquinho de dados de até 255 caracteres, tá? Então, memorando ou texto longo, né, aqui, ou texto longo, tá? Botei um ou maiúsculo lá, mas tudo bem, né? Sim, a gente tem sim e não, a gente tem texto, tá? Que é daí ficou texto curto. Tem moeda? Tem. E o que não tem é a chave primária, tá? São tipos de dados. A chave primária, na verdade, a gente vai usar, vou entrar em detalhes aqui, mas nas aulas de banco de dados a gente fala sobre isso, né? É uma identificação que a gente vai fazer para alguma das colunas de uma tabela, dizendo que aquilo ali é o indicador único daquelas informações. Por exemplo, não é perfeito, mas para a gente entender rapidamente, o CPF é uma identificação única nossa, né? Então, numa linha onde tem várias informações das pessoas, o CPF poderia ser uma chave primária. Poderia ser, tá? Então, aqui chave primária. A questão número 7. Eu, quando li isso aqui, eu disse assim, o é ótimo, né? Eu disse, isso aqui só pode ter uma alternativa. Por quê? Porque dá para fazer tudo, né? A questão nos cobra quais são as alternativas, as opções que nós temos em relação a essas 4 coisas aí, né? Essas 4 pesquisas ou substituições para serem feitas no Word. A gente consegue pegar todas as ocorrências de assembleia, maiúsculo ou minúsculo. Então a gente diz lá, não marca o botãozinho para diferenciar maiúscula e minúscula para assembleia, com todas as letras em maiúsculo. Dá para fazer? Sim, tranquilamente, tá? Substituir todas as ocorrências de United States, US, né, por Estados Unidos. Fácil, né? Arial, a gente pode fazer formatação ou substituição por formatação? Sim. Aqui, ó. E a gente escolhe formatos. Então, o que eu quero? Um formato de fonte. Eu quero trocar, sei lá, taxado, vou deixar assim, né? Taxado, não taxado duplo, por algum outro tipo? Sim, dá para fazer, tá? Então, trocar Arial por Tahoma? Sim, né? Brasil, grifado em itálico, só os grifados em itálico por Brasil com negrito? Sim. Pesquisa tanto texto quanto formatação. Dá para fazer os dois tranquilo. É o que a gente estava fazendo ali, tá? Só não fizemos por texto, né? Então, pega aí alguma coisa qualquer, tá? E bota aqui a palavra Brasil, por exemplo, né? Então, ele vai procurar Brasil onde esteja taxado e aí substitui por o quê? Aí a gente escolhe também, tá? Então, as 4 absolutamente tranquilas podem ser feitas. Tá bem? Quando perguntam se pode, quase tudo pode. A 8 a gente não precisa se estressar demais, não precisa fazer todo o cálculo. Vamos ver, né, o que está certo e o que está errado. O que é o certo e o errado? Isso aqui é a parte verdadeira e isso aqui é a parte falsa. Então, qual dos dois a gente vai usar? Não sei. A pergunta é, a função C, ela tem uma condição, verdadeiro e falso. Depois não pode esquecer mais uma sominha aqui depois. Apesar que eu não sei nem se eles cobraram, né? Eu não sei nem se tinha esse cara. Não tinha alternativa, né? Não tinha sem essa soma aqui. Pelo que eu lembro. A1 é maior do que 10,
o A1 tem o valor 10. Isso dá verdadeiro ou dá falso? Ele não é maior ou igual, é maior. Então isso dá falso. Ou seja, isto aqui não me serve para absolutamente nada. Eu vou pegar o valor de A1, que é 10, e vou multiplicar ele por 0,5. Eu vou ter 5. Resposta, por enquanto, é 5. Vou somar com o valor de A2. 12. 5 mais 12, 17. Ah, mas eu não consegui fazer. Bom, vamos lá. Tem que entender a função C. Ela tem uma condição, a gente avaliou a condição era falso. Aí não usa o próximo argumento, usa o último argumento, que é o do falso, porque a condição foi falsa. O último argumento diz que para multiplicar o A1 pela metade, divide por 2. 10 dividido por 2, 5. Soma o A2 estava escrito que é 12, 5 mais 12, 17. Tá? Questão tranquila. A questão número 10, vamos vou pegar aqui. A função 10 pergunta o que a gente vai fazer com o botão abrir com. Quem já usou, provavelmente vai lembrar. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir o arquivo com bloco de notas. Ah, mas eu quero abrir esse cara no... Esse cara não tem conteúdo. Estou digitando no outro monitor. Fechei, salvei. Agora ele tem conteúdo. Vou abrir ele. Abriu no meu bloco de notas, tá? Isso aqui pode sair mesmo. Abriu no bloco de notas meu teste. Beleza. Ah, eu quero abrir ele no Writer. Ok. Abrir com Writer. Ok? Ou WordPad. Tá aqui, o teste. Como é um arquivo compatível, presta atenção, não adianta pegar o documento do Word e tentar abrir lá no Excel. Vai ficar horrível, né? Pegar um PowerPoint e tentar abrir no Excel. Um arquivo do Excel abrir no Word. Não vai ficar legal. Provavelmente não vai nem funcionar. Então, como aqui era arquivo texto, a gente conseguiu ler ele lá no WordPad. Abrir um documento com grau de proteção diferenciado. Não. Por meio de um aplicativo diferente do que é automaticamente designado pelo Windows. Sim, ele abriu com bloco de notas por padrão, mas eu abri ele com o WordPad, só para mostrar para vocês. Acessar arquivo operando em idioma diferente. Outro login. Daí tem a opção de... Deixa eu mostrar aqui, né? Senão... Deixa eu ver se tem... Não sei se aqui no meu Windows a gente vai conseguir ver isso. Tem o login diferente. Para quem trabalha, né, digamos assim, com TI, eventualmente com informática, já pode ter usado isso. Normalmente a gente tem um usuário normal dentro do nosso trabalho e eu tenho uma conta, um usuário mais privilegiado, né? Um usuário com alguns privilégios adicionais, que é administrador de tudo. Então, eu quero abrir o Chrome com um privilégio maior para conseguir acessar lá o site X, que só esse meu usuário privilegiado tem. Aí tem uma opção chamada executar como administrador, que não é, né? Aqui ele disse executar com, né? Só para vocês entenderem que existe uma coisa, né, parecida com isso aqui. Isso aqui eu nunca vi. Só tem que mexer em permissão. Acessar um arquivo criado com uma versão anterior de um aplicativo. Não tem nada a ver com versão anterior, isso ali. Tem o botãozinho chamado de versões anteriores, tá? De novo, eu posso pegar esse arquivo e buscar uma versão anterior dele, tá? Aí é histórico de versões, ou restaurar. Posso visualizar ou posso restaurar com uma versão anterior. Mas o botão abrir com tem nada a ver com isso, né? Então ficou a letra B de Brasil. E chegamos na nossa última questão. Essa sim, ó. Eu não me lembro exatamente da ordem, né? E provavelmente de uma prova para outra, mas assim, chegou na última questão e aí assim, ó, barbadinha. Vou te dar uma questão de brinde, o cara da banca disse, né? Ele pergunta, o Windows é o quê? O Windows é alguma coisa que tem um firewall. Mas o Windows não é um firewall.
Não, bem longe disso. Ele é um protocolo de comunicação, é um servidor de arquivos. Olha, não é tanto, né? Existe um Windows chamado Windows Server, que ele pode ser um servidor de arquivos, mas nada a ver. Ele é um utilitário? Não, o utilitário roda dentro de um sistema operacional. Não, por favor, não. Então, ele é um sistema operacional. É o que roda no nosso hardware. Então, a gente tem o hardware, tem o sistema operacional e aí tem os nossos softwares, tá? Que são, não que o sistema operacional não seja software, mas esses softwares aqui, eles são classificados em utilitários e aplicativos. Os utilitários são utilizados mais para as tarefas internas do computador, antivírus, drivers e assim por diante. E os aplicativos são as coisas que fazem a gente usar o computador. Word, Excel, navegadores e assim por diante. Tá? Então a gente tem 3 níveis de software. Sistema operacional, utilitários e aplicativos. O Windows e o Linux são sistemas operacionais. Apenas isso, tá? Bom, meus amigos, terminamos uma prova... Eu achei um pouquinho chata, tá? Mas pelas questões muito teóricas aí lá, cobrando HTML, cobrando PNG, tá? O teclado QWERTY, 3 questões que eu particularmente não gostei. Bom, encerramos então a provinha aí da Assembleia Legislativa de Rondônia. Não esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal e eu espero vocês para a próxima prova.